Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Agora eu vou passar lá para o verso... vou continuar aí. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Observe aí. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pai querido, nós carecemos da tua graça nesse momento. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente, para que nós entendamos esse texto da tua palavra e descobramos o que é que esse texto tem a ver conosco. Estamos vivendo uma situação peculiar, quer em termos da nossa pátria, quer em termos de universo de uma maneira geral, onde prevalece a prevaricação, a promiscuidade, o toma lá, dá cá, o terrorismo, a banalização da vida, dos valores espirituais, do medo, graçando o coração de todos. Que esta palavra possa nos trazer algo que vem do teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você ler esse livro lá no capítulo 13, a igreja de Antioquia estava reunida. Capítulo 13, precisa ir lá, só ouvir. Estava reunida, estavam jejuando e orando. Culto comum.
Aí reza Lucas que Deus falou dizendo assim ao grupo que estava ali. Entre aqueles que estavam naquele dia, no culto de oração da quarta-feira, da igreja presbiteriana de Antioquia, Deus disse o seguinte: havia mestres, havia doutores, havia profetas, e Deus disse assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Deus falou audivelmente. Presumo que Deus falou através de um profeta. E observem que essa história, ela é contada depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus. Então não podemos de forma nenhuma pressupor a tese cessacionista, que Deus não fala mais. Deus falou. Aí diz que a igreja impôs a mão, criaram um projeto transcultural de missões e mandaram Paulo e Silas. E eles começaram a viagem missionária deles. E no capítulo 16, que é o capítulo que eu quero chamar a atenção, no verso 15, verso 7, diz assim, eles estão viajando, diz assim no verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troia. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. A tradução Nive diz que ele teve um sonho. Sonho ou visão é a mesma coisa. A visão, eu estou aqui e vejo. O sonho, aparece a cena onírica. Se for comigo, não é? Se porventura eu estiver sonhando comigo, e o sonho for uma censura do inconsciente a alguma conduta minha, eu apareço, só que eu não apareço o rosto. Né? O rosto. O inconsciente, dizia Carlos Gustavinho, que ele nunca dorme. Né? Então diz que Paulo teve uma visão. Paulo era um místico. E a visão dizia o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não pensemos que Paulo não tinha um projeto missionário, não. Ele tinha. Se você ler o livro de Atos, você percebe claramente que Paulo, ele tinha como estratégia missionária o seguinte: ele escolhia, por exemplo, os centros onde prevalecia a administração romana, onde havia um representante de Roma, em geral aquelas cidades onde estavam algumas legiões de soldados romanos já aposentados, mas que ainda lutavam. Ele gostava de ir para essas áreas. Por quê? Porque aí ele tinha segurança física. Ele era cidadão romano. Uma outra estratégia de Paulo, ele gostava muito de ir para cidades onde havia sinagogas. Observe no capítulo 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo. Por quê? Quando ele chegava, ele ia à sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga havia o pano de fundo, havia o background. Quando ele chegava lá, ele, como um rabino, né? Eu tenho a impressão que aquela sinagoga tinha uma conotação meio pentecostal.
Porque se você chegava numa sinagoga e você era um rabino, você tinha um momento em que dava uma palavra para você. E Paulo aproveitava isso. E como a escritura da época era o Velho Testamento, ele discorria sobre a escritura. Paulo era uma mente tão privilegiada, dizem os biblistas hoje, que Paulo sabia de cor o Velho Testamento. Vocês perguntam, mas reverendo, espera aí, como é que os peritos descobriram isso? É porque às vezes ele cita textos e às vezes ele come uma palavra, né? Esquece uma palavra. Então ele gostava, como ponto estratégico, de ir para lugares onde tinha sinagoga. E um terceiro ponto estratégico ele ia para lugares onde eram rotas comerciais, por exemplo, Corinto. E Corinto era o centro do universo da época, vamos dizer assim. E facilitava o fato de que prevalecia a língua grega. Então, quando ele diz lá em Romanos, capítulo 15, verso 23, ele diz assim: do Ilírico até Jerusalém não tem mais onde pregar. Não é que ele andou por qualquer e toda biboca pregando o evangelho, não. Ele ia para os grandes centros, onde o povo se aglomerava, e ali, por exemplo, Corinto ele passou 3 anos pregando em Corinto, pau quebrando, sendo perseguido. Depois proibiram-no de pregar na sinagoga, aí ele alugou uma casa, a escola de Tirano, e passou 1 ano e 8 meses. E ele só saía daquele lugar quando ele deixava uma igreja organizada, com presbítero, etc. Ele não abria ponto de pregação. Então Paulo tinha uma estratégia, mas essa estratégia dele estava submissa à palavra de Deus e à vontade de Deus, de forma que aqui ele está indo para Bitínia, quando de repente ele tem um sonho. Aí ele desvia a rota e desce para Macedônia, que era, vamos dizer assim, uma das províncias maiores da Ásia Menor. E ele para em Filipos, provavelmente a capital. Só que quando ele chega em Filipos, não tem sinagoga. E ele fica assim meio perdido, mas aí ele toma conhecimento de que algumas mulheres se reúnem lá à beira do rio. Havia um rio que passava por Filipos, todo sábado para orar. E ele começou a ir. Todo sábado ele ia para lá para orar com as irmãs. Não era uma sinagoga. Por que não era uma sinagoga? Porque não havia homens. Sinagoga, para ser sinagoga, precisava ter pelo menos 10 homens, só tinha mulheres. E ele começou a ir todo dia. Ele ia, todo sábado, ele ia lá, né? E durante aqueles sábados que ele ia, ele andando por Filipos, e uma jovem que possuía um espírito de adivinação. Não era uma paranormal, nem era uma clarividente. Ela era uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Tem teólogos liberais que dizem que esse problema de possessão demoníaca é uma questão cultural, né, que não existe. É que a ciência na época de Jesus não tinha condições de detectar algumas patologias, como esquizofrenia ou uma neurose. Então, eles incluíram tudo, né? Como era uma sociedade sincrética, tudo era espírito imundo. Só que Jesus fazia uma diferença muito grande entre enfermidade e possessão demoníaca. Então a jovem, seguindo a Paulo e dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava dizendo a verdade? Estava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo
e vos anuncio o caminho da salvação. Paulo, ouvindo aquilo, foi se irritando. Olha o verso 18 do capítulo 16. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ninguém estava indignado, só Paulo, voltando-se, disse ao Espírito, não disse à moça, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Gerou um frenesi em Filipos. Por quê? Olha aí o verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, a jovem, ela é explorada pela elite religiosa e política. A turma faturava um dinheirão a custo daquele espírito de adivinhação daquela jovem. Quando lhes fora tirado o espírito de adivinhação, gerou uma crise na economia de Filipos. Aí os pretores, né, a elite religiosa pega Paulo, leva para a praça, pau em Paulo, pau em Silas, né? Chamaram as autoridades. Observem bem, observem aí, onde diz, verso 19, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Não se esqueçam desse pormenor. Detalhes, quando a gente explica a palavra de Deus, são chave hermenêutica para você entrar no espírito do texto. As autoridades, a palavra aqui é exousia. Pegam, então espancam Paulo, espancam Silas e colocam-no na prisão. E recomenda ao carcereiro, olha, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por quê? Por quê? Guarde isso na mente. Eu estou contando a história, eu não estou interpretando, eu estou contando a história. Olha lá Paulo e Silas. O carcereiro pega os dois, diz o verso 24, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. A última masmorra lá, o último quartinho lá, não dava para sair. E amarrou, quer dizer, prendeu os pés e as mãos no tronco. Meia-noite, silêncio. Aí, dois presos começam a cantar. Paulo e Silas, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão ouviam. Observa bem, que eles oravam e cantavam louvores. Não era louvorzão, não. É louvor contrito, com ternura, com graça. Eu não acredito que Paulo estava dizendo assim: Senhor, estamos numa fria aqui, Senhor. Eu devia ter ido para Bitínia. Olha onde foi que eu... Não. Senhor, estamos aqui, não sabemos porquê, mas sabemos que Tu estás no controle da nossa situação, entendeu? Dá-nos altivez, dá-nos coragem, e cantando. Eu acho que eles entrecortavam a oração com louvor. Vocês já imaginaram eles cantando no hebraico? Eu até me arrepio se eu estivesse lá. E diz o texto o seguinte: os demais companheiros de prisão escutavam. Silêncio. E os dois lá cantando. O que é que acontece? Olha o verso 26. De repente, eu gosto de Lucas. Lucas, quando ele vai anunciar um fato inédito, um milagre, uma intervenção de Deus na história, ele usa essa expressão de repente.
Lá no Pentecostes, quando a turma estava orando, esperando o Espírito, ele diz, de repente o Espírito desceu. Na casa lá de Cornélio, né, quando estavam lá Pedro pregando, de repente o Espírito desceu, caiu, interrompeu o sermão de Pedro, e os que estavam ali começaram a profetizar e oravam línguas. Ainda tem gente que vem tentar me convencer que aquilo ali era línguas estrangeiras. Estrangeira como, gente? Ali só estava quem? Cornélio, amigos íntimos, Pedro e 5 irmãos que ele levou de Jope, e Pedro estava pregando. Não havia intérprete. Aí o Espírito cai. Então, de repente, diz aí no verso 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Eu tenho visto muito desses terremotos aí, mas não vi, até hoje não vi terremoto em prisão soltar o cadeado de quem está algemado. Diz aqui, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. E há um pormenor, um detalhe aqui, é que o terremoto foi só na prisão, não foi na cidade. O carcereiro que morava ao lado da prisão, quando ouviu aquilo, correu, apavorado. Quando ele chegou aqui, viu, puxou da espada para suicidar-se. E Paulo disse, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Como é que pode, gente, isso? Quem foi que segurou aqueles presos ali? Imagine se fosse em Pedrinha, lá no Maranhão. A turma já tinha debandado. Todos estavam ali. Todos ali. E o carcereiro com uma lâmpada procurando, foi lá onde estava Pedro. E quando Paulo, e ele solto, ele pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? O que é que o carcereiro estava perguntando? O carcereiro estava perguntando assim, olha, ô senhores, me digam aí, como é que eu vou explicar para as autoridades, porque eu sou responsável por vocês, se um fugir, eu sou passível de pena de morte. Era esta a pergunta? Não. Porque Paulo disse, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Não era um problema de medo das autoridades. Então, o que ele estava querendo perguntar? Aí é onde está a chave hermenêutica para a gente entrar na história. Até agora eu contei a história. Todo mundo entendeu? Está aí na mente a história? Vai imaginando a história. Está lá agora ele diante de Pedro, de Paulo e Silas. Todos os presos. Cidade, ninguém tomou conhecimento. Vocês vão perceber que no outro dia as autoridades vieram. O carcereiro que morava ao lado veio. Depois leva Paulo e Silas para a casa dele, vai tratar, limpar os hematomas. Então, por que aquela pergunta? Eu percebi 3 lições que esse texto pode nos ensinar. Primeira coisa, o carcereiro percebeu que Paulo e Silas criam num Jesus que era o Senhor do universo dos espíritos. Ele sabia porque é que Paulo estava preso. Ele sabia porque é que Paulo e Silas estavam presos. Porque eles tinham expulso um espírito de adivinhação. E ele vivia dentro daquele mundo sincrético. Ele cria naquilo.
Agora tem esses dois homens que vêm e expulsam o espírito demoníaco da jovem. E gera uma crise política e econômica na cidade. Aí o carcereiro, que não era nem um idiota, disse: esses homens servem a um Jesus que é Senhor do universo espiritual. Nós vemos uma sociedade, meus diletos irmãos, muito secularizada, onde nós não cremos mais nesse problema de universo espiritual. Mas nós não devemos partir da cosmovisão do mundo para a cosmovisão da Bíblia. Para a Bíblia, nós vivemos de uma realidade espiritual, composta de uma parte que a gente vê e de uma parte que a gente não vê. Ou como Paulo dizia, as coisas que vemos são transitórias, as que não vemos são eternas. Por exemplo, há anjos aqui. Deus está aqui, Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali. Vocês creem nisso ou eu não creio? Você não pode perceber, a não ser que ele se revele, como ele está fazendo agora. Lá no final do sermão eu vou fazer o que é que Jesus está fazendo no mundo muçulmano. O Hélio está vindo para cá e Jesus está indo para lá. Então o carcereiro viu que aqueles homens criam num Jesus que era o Senhor do universo, dos espíritos. E como eu dizia, nós vivemos numa sociedade extremamente secularizada, que não crê nesse mundo espiritual. Parece que as coisas correm tudo naturalmente. Não, eu não leio a história assim, meus diletos irmãos, de jeito nenhum. Eu creio que nós vivemos num mundo espiritual. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra autoridades do mundo tenebroso. Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que estejais pronto para o dia mau, a fim de não cair nas ciladas do diabo. Agora observem bem, a palavra que Paulo usa nesse texto para a autoridade do mundo tenebroso, exousia, é a mesma palavra que ele usa aqui para autoridades, e é a mesma palavra que ele usa em Romanos 13, quando ele diz toda autoridade é instituída por Deus. A mesma palavra se refere à autoridade instituída por Deus, como a mesma palavra se refere à autoridade do mundo tenebroso, espíritos maus, entidades malignas. Estão percebendo a intercambialidade dessas duas realidades? E eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, de que nós estamos vivendo essa intercambialização. Como é que explicar o que está acontecendo no nosso mundo? Vocês estão vendo aí o que é que aquele Estado Islâmico está fazendo? Porque tudo é natural, tudo é uma expressão da vontade de Deus. E a luta do Estado Islâmico é uma luta política e religiosa. A motivação é tanto política como religiosa, muito mais religiosa. Daí, os terroristas, quando eles chegam, dizem: Alá é Deus, Alá é grande. Há motivação religiosa, eles fazem aquilo porque eles creem que, se dando por Alá, eles vão para o paraíso e lá eles terão cada um 72 virgens à disposição deles. Está lá no Alcorão, leia isso.
é que explica isso? Nosso Brasil, desastre de Minas Gerais, aqui em Brasília, gente, tanta promiscuidade, tanta roubalheira, autoridades, são as exorcias, estão roubando aí, vocês sabem, do Petrolão, do Lava Jato. Né? Será que isso é algo natural? Não acredito. Forças espirituais do mal, que corrompe. Quantos bilhões não foram roubados? Dinheiro não corrompe ninguém não, querido. Dinheiro é bom. Se você tiver demais, manda para mim. Dinheiro revela quem é corrupto. Será que isso é uma mera casualidade? Olhe para o universo, onde é que não está havendo isso? Você pode dizer, mas reverendo Joel, isso tudo aconteceu. Isso vem acontecendo desde a época de Jesus. Jesus profetizou tudo. Exatamente, a diferença não é de forma nenhuma o fato de que na época de Jesus acontecia e agora está acontecendo. A diferença é a intensidade com que está acontecendo. E o elo já está no Brasil. Polícia Federal já detectou. Eles estão detonando a Síria, mas o elo tem 4.000 terroristas prontos, só receber a ordem. Eu tô assim arrepiado. As Olimpíadas vêm aí. Então, aquele homem viu que Jesus era o Senhor do Espírito. Se eu quero esse Jesus. Uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que, com certeza, o carcereiro percebeu que o Jesus de Paulo e Silas ouvia oração. Houve oração. Estava orando, o terremoto veio. Se o terremoto tivesse sido em toda a cidade, podia ser, não, isso é um fenômeno natural, não foi nada de resposta desse Jesus a Paulo e Silas, não foi só na prisão. Estão percebendo como os detalhes em questão exegética são extremamente determinantes? Só na prisão. As portas se abriram, todo mundo que estava algemado. Não vi terremoto fazer isso? Então o carcereiro disse, o Jesus que esses homens creem, ele ouve oração. Ele ouve oração. E eu quero esse Jesus. Ele não apenas é o Senhor do universo dos espíritos, como ele ouve oração. Eu estou com 46 anos de ministério. Não ando atrás de gente possessa de espírito demoníaco, não. Até porque, meus diletos irmãos, há uma falácia teológica. Quando você vê determinadas igrejas aí, que levam possessos, ou pseudos possessos, e os possessos falam, não é? Aquilo ali tudo é armação. Por quê? Porque demônio que se preze, ele não se manifesta assim. Olha o ministério de Jesus. Demônio que se preze, ele age sempre
nos bastidores. O caso de Ananias e Safira, quem foi que revelou o problema deles? Foi o diabo? Não. Quem revela pecados na igreja não é o diabo, é Deus. Deus é quem revela. O diabo, se ele puder esconder, ele esconde. Mas Deus revela. Leia a Bíblia. E você precisa ter um discernimento muito grande. Observem Paulo. Paulo olha para a moça e não fala para a moça. Ele diz para o espírito: sai dela, em nome de Jesus. Eu era pastor em Anápolis na década de 80. E um dia eu cheguei em casa e um dos meus filhos, não me lembro bem, disse: papai, olha, a Maura Helena passou aqui. Maura Helena era uma esquizofrênica. E ela passou aqui falando em língua estranha, cantou em língua estranha, porque esquizofrênico fala língua estranha. Demonizado fala em língua estranha. Crente piedoso fala em língua estranha. Como discernir? Como identificar? Aí eu só vou lá fazer uma visita a Maura Helena. Fui tremendo, um medo medonho. Eu estava estudando muito, né? Lendo muito sobre isso. Quando eu chego lá vem Dona Josefina, que era mãe dela, o pai dela tinha morrido, o seu Antônio, que era um presbítero da igreja, um português. Senhor reverendo, por favor me ajude. Ora, Maura. E eu entrei, estava a Maura andando no apartamento, praticamente seminua, fumando. Quando ela me viu, aí foi que ela cantou. Alguém já viu cântico espiritual? Negócio lindo. E com quanto cântico espiritual ali da Maura Helena, não era aquele que provém do coração do espírito, era coisa bonita. E ela fumava, e estava. E ele disse: olha, reverendo, faça alguma coisa. E eu, meu Deus, e eu fiquei assim, né? Quando ela veio assim, que ela foi passando, eu disse: Maura, você entende o que você está falando? Ela passa assim e diz assim: reverendo, eu estou intercedendo por Israel. Ontem matei a charada. Ela veio, ela vem de novo, ela vem em frente, eu levantei a mão, em nome de Jesus, sai dela. Ela bufa no chão. Como foi que eu discerni que aquilo ali era algo demoníaco? Porque a palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas não fala a homens, senão a Deus, e ninguém o entende, em espírito fala mistério. Nem a pessoa que está falando entende, a não ser que Deus lhe conceda o dom de interpretação. Daí Paulo dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 14, não precisam procurar para não desviar a mente, fique aí em Atos 14, diz assim, observem bem, capítulo 14, Paulo diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então é uma comunhão, quando você ora em línguas, é uma comunhão que se dá num nível não intelectual, é espírito com espírito. Eu posso interpretar, o apóstolo Paulo diz assim no verso 13, mas aquele que profetiza, ou melhor, ele diz aqui, no capítulo 14, no verso 13, ele diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Deus pode conceder à mesma pessoa que ora em línguas a capacidade de interpretação. Isso aqui não é língua estrangeira não, pode ser, mas o contexto aqui não nos permite entender que aqui seja língua estrangeira. Então o carcereiro, quando viu aquele quadro, ele disse: eu quero esse Jesus que responde oração e que aceita louvor. Eu quero esse Jesus. Daí ele perguntar: que devo fazer para ser salvo? O que é que Paulo diz para ele?
Se esconde aí que a gente aguenta a barra aqui. As autoridades romanas vêm lhe prender. Não. Crê no Senhor Jesus. Serás salvo, tu e a tua casa. E um outro pressuposto, meus diletos irmãos, é que não apenas o carcereiro creu que Paulo e Silas serviam a um Jesus, que é o Jesus do mundo dos espíritos, não apenas um Jesus que ouve oração. Agora, quando eu digo que Jesus ouve oração, Jesus não ouve qualquer oração. Daí a oração, dentro do contexto do Novo Testamento, não é um rosáriozinho que você tem para pedir. Quando Jesus diz lá, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, vocês ouviram aqui o sermão do reverendo Adriano. Eu ouvi lá em Goiânia. Era no contexto ali do Sermão do Monte. A vez Deus diz sim, a vez Deus diz não, a vez Deus diz espera, e dizem os teólogos sensacionistas, de uma forma assim meio cheio de galhofa, que Deus às vezes diz assim, não, você está brincando comigo, não é? Mas Deus ouve a oração. Agora a oração, o principal significado dela, queridos, não é para pedir, é para uma relação com Deus. Certo? Se aprender a entrar no coração de Deus, se aprender a esperar, se aprender a discernir, né, os eventos. Por que que Paulo discerniu ali? Ele tinha o discernimento de espírito, que Deus dá. O discernimento de espírito não há dentro da cosmovisão bíblica, é dom de discernimento, existe dom de discernimento de espírito. Eu olhar aqui e dizer assim, o Tom Cruise, aqui. A experiência dele é uma experiência meramente psicológica. Ou então, a experiência dele é uma experiência demoníaca. Ou então, eu digo assim, a experiência dele é uma experiência do Espírito. O Espírito testifica com o meu Espírito e eu percebo isso. Tantas experiências que eu já tive no ministério. Umas às vezes até interessantes. Lá em Goiânia, eu vou pregar lá no próximo mês, depois de 20 anos, vou voltar à igreja onde eu fui pastor, um terço da minha vida. Eles vão me prestar uma homenagem. Eu fui pastor aqui e passei mais tempo lá. E chegou um rapaz lá chamado Irton. O Irton, no final de semana, o Irton era coroinha, na igreja católica, na periferia de Goiânia. Na sexta-feira ele ia para o terreiro de Macumba. Aí ele conheceu o Heitor. O Heitor era o líder de um grupo na igreja que orava muito. Essa meninada, quando está assim, na fase de 18 anos, você lembra? Tem uns que descamam, mas tem outros. E o Heitor com aquele grupo lá, Jacques e outros, mesmo de oração, e começaram a se aproximar do Irto. E um sábado eu estou em casa, quando o telefone toca, era o Heitor. Reverendo, o senhor precisa vir aqui, meia-noite. O que foi? É o Irto. O que está acontecendo? O Irto está aqui em cima da mesa, pulando, babando, revirando os olhos, falando assim um negócio, uma língua estranha. Eu sei o que foi que vocês fizeram. Hein, meu irmão? O que é que vocês estão fazendo aí? Não! O Jacques está ali, né, de joelho, com o outro que eu não me lembro o nome. Eles estão ali orando. Eu disse, o que é que eles estão orando? Eles estão dizendo assim, ô diabo, por favor, deixa o Ito, por favor, não vai sair. Vai lá, Heitor, e diz, em nome de Jesus, sai dele. Eu não aguentei isso. Eu não aguentei isso. Mas são essas experiências na vida. Já tive a oportunidade de contar aqui
Meus irmãos, vocês me perdoem, eu estou assim, muito empolgado hoje, é porque eu só prego aqui uma vez por mês. Viu? Mas eu fui pregar em Imperatriz, conheci o doutor René, um cara piedoso, dono do melhor hotel, Poseidon, e ele foi lá enviado pelo Arigó. O pessoal aqui mais antigo se lembra do José Arigó, era o maior espírita do Brasil, e o Arigó mandou o doutor René ir para o Maranhão para abrir um centro espírita em Imperatriz, e ele foi. Aí certo dia lá vem o doutor René, todo empetecado, todo de branco, todo com aquelas argolas, aqueles negócios, né? E se encontra com o pastor Roberto da Igreja Cristã Evangélica, um velhinho lá dos seus 80 e poucos anos. Já, pastor Roberto, onde é que você vai? Não, doutor, eu vou aqui na igreja, aqui na reunião de oração. Esse negócio de Bíblia, pastor Roberto, leve o seu grupo lá para a igreja, lá para o centro, as entidades descem, cura todo mundo. Já imaginou isso numa cidade pequena, em frente ao hotel? Aí o povão começa, né? Aí o professor, o pastor Roberto, não, doutor René, o senhor me perdoe, mas não, eu não vou, o senhor sabe, eu respeito a sua religião, mas... E o Roberto eu conheci, ele era baixinho e ele aqui com a Bíblia, um ternozinho amarrotado, né? Não como esse meu não, esse aqui foi presente do meu filho, viu? Esse aqui foi presente do meu filho. Isso aqui é muito importante para mim. Isso aqui foi o terno do casamento dele. Olha lá, para o cara dar um terno do casamento para o pai, ó, né? Tem de orar para o casamento do cara, né? Pois bem, então, o pastor Roberto ali, aí disse assim para o doutor René, mas eu posso orar para o senhor? Pode. Imagine isso, irmão, no meio da rua, esse senhor... O doutor René aqui, olha o ridículo que eu estou passando, senhor. Abençoe o doutor René, liberta o doutor René das garras do inimigo. E o René todo lá, todo empetecadão. Isso o doutor René me contando. Severino, eu saí dali, entrei no centro, gente de todo lugar do Maranhão. Aí entramos o grupo de médios. E ele era o médio foco. Aí ele começa a invocar as entidades. Não desceu uma. Aí nós saímos. Vamos reunir o conselho. Vamos de novo. Segunda vez, terceira vez, quarta vez. Não desceu uma entidade, reverendo. Eu tive de sair por fora. Suspendemos lá a sessão. E nunca mais, reverendo, desceu entidade. E eu creio no Jesus do pastor. Eu sou presbítero. Aí ele apontou para as 3 filhas. O senhor está vendo minhas 3 filhas ali? Quando eu me casei, eu fiz um pacto com o diabo, não ter filhos. Quando eu me converti, eu pedi a Jesus que abrisse a madre da minha mulher. Está ali, 3 filhos. E finalmente o carcereiro percebeu uma outra coisa, que me parece extremamente importante, é que o carcereiro percebeu que o Jesus de Paulo sabia onde ele estava e como ele estava. Jesus sabia onde Paulo estava e como ele estava. Tanto que ele não sofreu nada, as algemas caíram. E ele toma a frente, não te faças nenhum mal. Agora havia algo no coração de Paulo, não apenas a convicção de que Jesus era capaz de fazer aquilo, mas havia uma promessa de Deus. Deus havia aparecido a ele durante o livro de Atos, em 3 visões. Não temas, eu tenho muita gente nessa cidade. Não temas, eu tenho muita gente em Corinto. Não temas, eu tenho muita gente em Troade.
tu tens de se apresentar diante de César, não tem mais ninguém. E ele segurou-se nessa palavra de Jesus. Agora, o que é que de prática eu quero deixar com os irmãos? Primeira coisa, queridos, não subestimemos a graça e o poder de Jesus. Independentemente das circunstâncias. Jesus não promete a você que você não vai passar por tribulação, não. Pelo contrário. Está lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm acesso pela fé a esta graça. Aí diz, e não somente isto, mas regozijemo-nos nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, a experiência, a esperança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe bem, o Espírito Santo é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é isso? A conversão não é? É experiência com o Espírito, é graça de Deus, é o Espírito visitando você. Creia nisto. Então não subestime a graça de Jesus. Uma outra sugestão prática que eu quero deixar com você, meus queridos: Jesus nunca o deixará sozinho, sem uma palavra de direção. Eu estou com 71 anos, minha mania agora é ler a Bíblia. Agora eu estou lendo duas coisas, biografias e a Bíblia. Li a biografia de Rubem Alves e passei o tempo chorando todo. Li essa semana a biografia em português de C.S. Lewis, Surpreendido pelo Espírito. Estou já lá com outra biografia de C.S. Lewis, escrito por Alice McGrath. Estou lendo biografias. Li a biografia de Charles Spurgeon. E estou lendo a Bíblia. Mas a Bíblia eu leio assim devagarzinho, procurando os detalhes. Está entendendo? Estou lendo a Bíblia assim. E eu estou percebendo que há tantas coisas na Bíblia que a gente subestima. Por exemplo, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu estarei com você todos os dias. Você crê nisso? Todos os dias. Imaginou? Mas aqui eu presumo que há muitos irmãos que só querem se encontrar com Jesus no domingo aqui na igreja. Olha lá, o reverendo Joel está pregando demais. Todos os dias. A gente não ora mais, tem mais tempo para Deus. Não é verdade, querido? Então, Jesus nunca o deixará sozinho, sem uma palavra de direção. Confie na palavra de Deus. É interessante que toda a teologia de Paulo, ela é fundamentada no Velho Testamento. Quando Paulo faz essas declarações de fé, ele olha lá para o Velho Testamento e diz assim: olha a nuvem de testemunhas, Abraão, José, Jacó. Quando ele escreve sobre a providência de Deus, eu não tenho dúvida que na mente de Paulo passava a pessoa de José. José sofrendo terrivelmente, amado por um pai egoísta, odiado pelos filhos, assediado por uma periguete inconsequente, esposa de Potifar, preso numa masmorra lá,
Lá é o único momento em que José diz assim: eu não fiz nada, por que é que eu estou aqui? Interpreta 2 sonhos. Mas se você ler a história de José, você pode perceber que naqueles picos, quando ele está chegando quase ao desespero, o texto reza: o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor está com Márcio, o Senhor está com Eduardo, o Senhor está com Marcão, o Senhor está com Edilton. Creiamos nisto. Eu estou pregando assim entusiasmado, meus irmãos, porque eu perdi o medo de morrer. Que eu descobri que morrer é uma coisa muito boa. Morrer é pegar no sono. Você pega no sono e acorda lá com Jesus. É? Dormir com o Senhor. A morte não dói, o que dói é o ato de morrer. Por isso que eu já disse ali para o meu filho: morfina em mim, eu quero morrer tranquilo. Agora, queridos, em último lugar, vou dar um conselho que eu li no livro de C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Inferno, que agora foi traduzido Cartas do Demônio para os seus Cartas do Diabo para os aprendizes. Ele diz assim: há 2 erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. Isso é um erro. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Já viu aquele crente que não crê em demônio? E o demônio está, chafurdando a vida dele. E aquele outro que vê demônio em tudo. Aí ele diz assim: os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Cartas do Inferno, página 8. Não subestime forças espirituais do mal, mas não ande procurando o diabo aí em qualquer lugar, não. Eu não ando. Mas que ele está aí, ele está. Ou então você me dê outra interpretação do momento histórico em que nós estamos vivendo. Não vá nem lá para Paris, aqui. Aqui, só aqui na capital da República. Como é que você explica isso? Tanta promiscuidade, tanta corrupção, tanta mentira. De onde é que vem a mentira? É da cabeça de um Eduardo Cunha? De um Renan Calheiros? Ou de um membro do Supremo? Não, é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Vamos orar. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Meu bom Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra. Como é encantador, Senhor, nós, com a tua ajuda, percebemos até em pequenos detalhes a riqueza da tua providência e da tua soberania. E que teu Espírito nesta noite esteja falando de uma maneira muito intimista a cada um dos meus irmãos aqui. Não sei o que é que eles estão vivendo, as dúvidas que porventura eles estejam passando, o espírito de revolta que eles estão
vivendo sem ter, ó Deus, vamos dizer assim, um instrumento interpretativo do momento histórico em que estamos vivendo. Senhor, por favor, traz à tua igreja a tua palavra, que ela creia na tua palavra, porque a tua palavra, ela é inspirada, ela é útil para dirimir dúvidas ao Senhor, para preparar-nos a fim de que nós sejamos varões perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que teu Espírito Santo nesta noite está aqui conosco. Distribua, conceda graça, que olhos não veem, que ouvidos não ouvem, aqueles que carecem. Sabe de uma enfermidade que não está dentro do teu propósito, porque é a enfermidade que está dentro do teu propósito. Quem sabe alguém que está desempregado, Senhor, abre uma porta. Tu és aquele que abre e ninguém fecha. Tu és aquele que fecha e ninguém abre. Mas sobretudo, ó Deus, aviva a fé destes irmãos na tua palavra. Obrigado, meu bom Deus, por este dia. Dá-nos a tua bênção. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nosso amigo, nosso companheiro, agora e até nós